muito saudade de ir para a igreja e escutar a palavra de Deus sem politicagem. Querida, deixa eu te falar uma coisa, e essa é uma outra coisa que eu conclamo aqui a todos os cristãos. Mais do que nunca, toda essa experiência, ela trará para a luz o real significado do que seja igreja. Sim, até então o que prevalecia era a concepção da religião dos homens acerca do que seja igreja. E que concepção é essa? De que igreja é um templo construído por cimento e tijolo, tendo um CNPJ e uma placa lá em cima dizendo igreja tal, tal, tal. Porém, isso daí é uma igreja com I minúsculo. Essa daí é o que eu chamo de ajuntamento humano. Quero aqui fazer uma distinção de algo que eu aqui vou denominar de a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é aqueles cujo vinculamento é vivido na videira verdadeira, e isso espiritualmente e pela fé. Esses estão espalhados pelo mundo, podendo estar frequentando uma igreja física ou não. Porém, a sua maneira de ser e a sua consciência são pautadas no espírito do Evangelho de Jesus, onde, no geral, os seus comportamentos refletem aquilo que Paulo, lá em Gálatas 5, denominou de frutos do Espírito: amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Sim, então esses estão dentro e fora daquilo que é chamado de igreja física. Portanto, aos cristãos, sobretudo aqueles que se veem perseguidos, excluídos, ou até aqueles que estão tendo que adotar uma total discrição para não suscitarem brigas, suportando até jactâncias, piadas. Meus amigos, desistam de frequentar esses templos, principalmente se o grupo como um todo, nessa igreja onde você está, adotou essa ideologia como absoluto, e começou a coordenar comportamentos, perspectivas e orientações e exercer pressão moral sobre os seguidores. Sim, existe muita... Você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Inclusive, eu tenho recebido bastante mensagens no meu direct de pessoas perguntando aonde a gente se reúne. Até porque eu também já disse que eu conheço grupos no Brasil afora e que estão se reunindo conforme o espírito do Evangelho. Entre em contato comigo lá pelo direct, no Instagram, que a gente tenta procurar um grupo no Brasil para você se reunir, para você se encontrar, para que você não fique fixo àquilo que é apenas uma concepção da religião dos homens, entendendo que apenas frequentando uma igreja física você estará então conectada a Deus. Mas a igreja dos homens não é a mediadora da relação entre os homens e Deus. O grande mediador da nossa relação com Deus é Cristo Jesus, e isso vivido pela fé. Portanto, no que diz respeito ao ajuntamento humano, a gente continua se ali houver compatibilidade de consciência, conforme o espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, meus amigos e minhas amigas, se permitam, sem culpa, sem neurose, com a liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, a se sentirem livres de verificarem outros locais onde vocês discernam estar presente a mente de Cristo.
que é a mente da liberdade, que trabalha com as ênfases do reino e que não substituiu as ênfases e as importâncias, trazendo a política dos homens no lugar do Evangelho de Cristo Jesus. Que fica aqui essa mensagem e esse apelo, né, para que vocês não fiquem sustentando, inclusive com dízimos, grupos, estruturas que, se outrora eles caminharam conforme o espírito do Evangelho, agora se desencaminharam. Como Paulo denuncia aquilo que aconteceu lá no livro lá na cidade dos Gálatas, né? Começaram no espírito, mas passaram a se aperfeiçoar na carne. E isso, infelizmente, aconteceu e está acontecendo em muitas igrejas, sobretudo falo aqui das igrejas físicas, porque a igreja de Cristo, esses que perseveram a sua aliança pela fé no Evangelho, essa igreja é inabalável, né? Inabalável. E as portas do inferno jamais prevalecerão sobre essa igreja, que é vivida no coração, pela fé. E num momento onde a gente vive ausência de igrejas físicas, que sejamos igreja nesse tempo, porque esse é o espírito da mensagem.